Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do Mamãe Pode, o nosso podcast. Nós vamos trazer conteúdos de valor para vocês, mamães, aqui. Fiquem ligadas, se inscrevam no nosso canal, dê um like e compartilha com as mamães, hein? Hoje temos uma convidada muito especial, eu tô muito honrada de ter ela aqui com a gente, que é a doutora Flávia Ribeiro, e nós vamos trazer um pouquinho para vocês da psicologia entre as mães e os filhos e o cuidado com a que as mamães precisam ter com elas mesmas. Então, doutora, eu quero te fazer uma pergunta. Mamãe, pode ou não pode voltar a se amar, a se cuidar, a ficar feliz depois da maternidade? Olá, pessoal! Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês no primeiro episódio desse podcast. Eu sou a psicóloga Flávia Ribeiro e sim, é claro que mamãe pode voltar a se olhar, a se cuidar, afinal é isso que vai te tornar uma mãe melhor para o seu filho. Com certeza, isso é muito importante, né? Eu vejo que nós mulheres, nós temos muita dificuldade em olhar para nós mesmas depois da maternidade. Eu falo até por mim mesma, né? Então eu tenho 2 filhos e mesmo em gestações diferentes, com bastante diferença, com bastante espaço de tempo entre elas, eu vejo que a gente tem essa dificuldade enorme de voltar a olhar para nós, para os nossos gostos, né? Para realmente, para nossa identidade, né, como mulheres e não só como mães, né, doutora? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, como nós mães podemos voltar a olhar para nós mesmas, algumas dicas, algo assim da sua percepção. O que você acha? Eu concordo 100%, né, Rô? E, na verdade, eu acho que as mães, elas nunca deveriam parar de se olhar, né? Eu sei que isso é inevitável em alguns momentos, né? Vem muitas responsabilidades, muita culpa, né? Mas eu parto do princípio que o autocuidado deveria ser o primeiro papel de uma mãe. Por quê? Quando a mãe está bem, ela consegue estar bem para o seu filho, né? Eu até estava conversando com uma pessoa esses dias, uma mulher, ela é mãe de 2 também, teve um bebê faz pouco tempo, e aí ela estava conversando com a filha dela, e a filha dela falou assim pra ela: mãe, se você estiver bem, eu tô bem. Se você estiver se cuidando, eu também vou estar feliz. Que bonitinha. Lindo, né? E isso fica de exemplo para as mães, né? Porque às vezes eu recebo também ali na clínica, né, as mães que trazem seus filhos e tal, querem que ele passe por terapia, e aí na verdade a gente vai mexendo e conversando e a gente vê que o problema na verdade não tá em si na criança, né? Mas na mãe que deixou de se olhar, que deixou de se cuidar, que deixou de ter o seu tempo com ela mesma, né? Então, essa eu parto do princípio que é a primeira coisa que a mãe precisa fazer, né? Olhar para os seus traumas, por exemplo, fazer terapia, né? Eu defendo muito isso, porque a mãe quando engravida, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar da vida, né, e tal. A mãe, ela não, os traumas, as vivências dela não somem quando ela fica grávida, né? Sim, eu brinco até com meu filho que a gente não faz um curso pra ser mãe, né? Então a mulher, acho que ela falta às vezes para nós mulheres um preparo psicológico antes da criança nascer. Então talvez se nós estivéssemos mais preparadas psicologicamente durante a gravidez, né? Talvez a gente não passasse por tantas dificuldades e questionamentos que a gente passa. É verdade, Rô, perfeito. Claro que não tem uma receita de bolo, né? Cada maternidade é muito subjetiva, né? Vai muito de cada mulher. Sim. Mas ter esse olhar já a princípio, né? Não, eu preciso me cuidar, eu não posso me deixar de lado, porque isso vai fazer bem pro meu filho. Então, algumas dicas, né? Faça terapia, cuide dos seus traumas, né? Cuide das suas feridas, ou até às vezes nem a gente fala traumas, né? Parece que é uma coisa muito, ai meu Deus, tenho traumas. Não, mas das suas vivências, dos seus comportamentos que às vezes ficaram lá escondidinhos durante muito tempo, né? E quando a mulher se torna mãe, ela vem tudo à tona, sem que ela perceba, porque às vezes coisas que a gente viveu lá atrás, no nosso passado, né? Lá na nossa primeira infância, às vezes a gente nem lembra, fica no nosso inconsciente. E aí quando a mulher se torna mãe, aquilo tudo vem à tona e às vezes ela nem sabe de onde tá vindo, né? Então, peraí, de onde que veio aqui essa explosão? De onde que veio esse sentimento aqui? Eu entendo que meu filho não é culpado, mas eu tô com raiva dele, tô com raiva de algum comportamento que ele teve. E na verdade,
Isso só startou, né, trouxe à tona um comportamento, algo que você viveu lá atrás. Então, é importante buscar essa ajuda, né, profissional, caso seja necessário. É importante também ter um momento com outras mamães, com outras pessoas, né? Esses dias, pode falar? Para entender que não é único, né? Não é uma coisa particular, que todas as mulheres passam por isso, né? Exatamente, então é importante, né? essa convivência com o círculo de mães ali. Isso, pra você saber que não tá sozinha, e até uma mãe pode puxar a outra, né? Sim. Porque cada mãe vai enfrentar essa experiência da maternidade de uma forma diferente. Então, uma mãe pode ser que se feche mais, que fique um pouco mais receosa, com um pouco de medo. A outra mãe já não, não, tá tudo certo, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, uma vai complementando a experiência da outra, né? Eu acho que é importante ter esse equilíbrio e essas vivências diferentes para uma ajudar a outra, né? E além disso, claro que a mãe, né, é uma nova mulher, né? Uma nova pessoa quando você se torna mãe. Porque eu costumo dizer, normalmente as pessoas falam sobre o luto, né? E a gente pensa que é o luto só de morte morrida. Assim, uma pessoa morreu, eu tô vivendo luto. Mas o luto, ele aparece em diversos momentos da nossa vida. Quando a gente sai de um emprego, quando a gente finaliza uma fase ali da nossa vida, seja de faculdade, seja de casamento. É um luto que você vivenciou de outras fases da sua vida. E a mesma coisa quando você se torna mãe. Eu diria que até um luto maior, porque você deixa de ser aquela Roberta com aquele jeito, aquele funcionamento, e você passa a ser uma Roberta que você nunca foi, que é uma Roberta mãe. E aquela outra Roberta não vai mais existir daquele jeito. Ela ainda... Você tá aí, né? Ela tá escondida. Então, a mãe, a mulher vive alguns lutos depois que se torna mãe. Então, o luto do seu corpo físico, o luto do jeito que ela pensava antes, o luto daquele relacionamento ali, só você e seu marido, o luto do relacionamento com as pessoas no geral. Então, são alguns lutos ali que acontecem. E, Flávia, isso é ruim, porque parece que fica uma conotação, né, quando a gente fala do luto. Ai, meu Deus, uma coisa ruim. Não, você só vai precisar se conhecer novamente. Então, investir muito em autoconhecimento. Quem é essa Roberta mãe que se tornou agora? Quais são os novos gostos dela? Quais são as novas prioridades? E você vai se descobrir nesses ambientes uma Roberta mãe, uma Roberta diferente com o seu marido, uma Roberta diferente com a sua família, com seus amigos, uma Roberta diferente até nos seus gostos pessoais, né? Sim, é incrível isso. Nos gostos pessoais, eu vejo assim que eu mudei até a forma com que eu gostava de me vestir, ou de pentear o cabelo, ou de uma coisa assim, simples, que era cotidiana pra mim, que eu gostava, e tipo, do dia pra noite parece que a gente não gosta mais, que aquilo já não encaixa mais na pessoa que a gente é, né? E é muito engraçado como a maternidade, a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, né, faz isso com a gente. É um pouco assustador, né, pra mulher. Meu Deus, tem um serzinho ali que tá se inspirando em mim, em tudo que eu faço. Traz um certo receio mesmo, né, um certo medo. E é natural também, né, Rô, porque se a gente for pensar, assim, antes era você por si mesma. Você já é uma luta até a gente se conhecer sem ter filho, né? Aí tendo filho é uma nova etapa, mas é uma etapa boa também, não tem só coisas ruins, né? Sim. E então é um corpo que tá gerando uma vida dentro de você. Então, é super natural que venha todos esses medos, ansiedade, e também tem as coisas boas, né? Como eu tava dizendo, eu tava lendo um estudo essa semana de uma mulher, né? Foi feito um estudo com várias mães. E aí, algumas mulheres trouxeram as coisas que mudaram, né? No corpo, na vida e tal. E aí, outras mulheres trouxeram tudo de bom que também acrescentou. Tinha até uma que falava assim, eu era muito explosiva, eu era muito grossa, eu não pensava antes de falar, mas quando meu filho nasceu, exatamente isso que você falou, ele estava se inspirando em mim, eu precisava ser uma pessoa diferente, uma pessoa boa pra ele, então eu comecei a pensar mais antes de falar, eu tentei pensar mais sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito, será que eu preciso falar desse jeito, ser grossa desse jeito? Então, você começa a refletir, né, às vezes, tem de tudo, né? Tem os extremos. Pessoas que idealizam a maternidade e pessoas que, a maternidade é a pior coisa do mundo. Mas eu acho que tem um pouco dos dois lados, né? E a gente precisa
encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. E até, assim, um assunto, assim, que tá bem em alta nas redes sociais hoje em dia, são os vídeos das mulheres pesando, né? Trazendo muito pesar da maternidade. Ai, meu filho isso. Ai, meu filho aquilo. Então você começa a olhar lá nas redes sociais, as pessoas estão lá julgando, as mães estão sempre demonstrando, nossa, eu tô morta, eu tô cansada. É claro que muitos são brincadeira, mas alguns são reais, né? Então, assim, a gente como mãe sabe que tem situações que são colocadas ali como brincadeira que realmente acontecem. E aí eu vi até algo assim muito forte que falava assim, eu amo o meu filho, mas eu odeio ser mãe. E eu falei, como isso é forte? Eu amo o meu filho, mas eu odeio ser mãe, a responsabilidade e tudo aquilo que a maternidade em si carrega com ela. Não diminui o amor que você sente pela vida que você gerou. Mas a pessoa chegar ao ponto de falar que odeia ser mãe. Então eu penso assim, que nós precisamos mesmo encontrar esse equilíbrio, né, Flávia? É verdade. Porque senão a gente vai ficar assim. Senão a gente surta, né? Porque essa maternidade já é difícil por si só. Se você não levar com leveza, aí realmente não vai ser bom pra você. Aí você vai realmente odiar ser mãe, o seu filho vai odiar que você seja mãe dele também. E eu entendo quando as pessoas falam assim, né? Quando as mães falam, eu odeio ser mãe. Elas não gostam do ofício, né? De ser mãe, daquele trabalho e tal. Mas eu também penso, né, Rô? Então assim, até 50% digamos que eu entendo, porque são muitos sentimentos, muitas emoções, muitos hormônios, mas eu também penso que algo ali não tá 100% curado, sabe? Porque tem mães que falam com muita raiva, né? Com muito ódio que você percebe. Então eu olho e eu penso, a gente que entende, né, da mente, assim, que trabalha com isso, a gente já consegue ter um olhar no sentido de, peraí, tem alguma coisa aí nessa mãe que não tá 100% curada. O que ser mãe pra ela remete? Porque a gente vai ser mãe baseado nas pessoas que cuidaram da gente, seja uma mãe realmente, seja quem foi criado por avó, tios, por outros cuidadores, né? A mulher vai se tornar mãe baseado no exemplo que ela teve. Então, se ela teve uma mãe que não conseguiu oferecer o mínimo de afeto, de cuidado, de amor, ela vai ter a maternidade como algo muito pesado mesmo. E diferente daquelas mulheres que tiveram uma experiência completamente diferente, que conseguiram sentir esse amor da mãe, dos cuidadores, né, do pai também, que sentiu o tempo todo incentivada, acolhida, amada, cuidada, então ela vai conseguir ter uma experiência um pouco melhor, diferente. Um pouco mais leve, né? Isso, um pouco mais leve. Eu gosto dessa palavra, sabe? Porque eu acho que a vida já é muito pesada por si só, você sendo mãe, você não sendo mãe, e trazer esse peso também para os vários papéis que a mulher exerce, não dá, né? A vida já é pesada por si só, a gente precisa trazer um pouco mais de leveza. Mas, né, Rô, também é possível ressignificar, que a gente chama de dar um novo significado para uma situação que foi ruim. Então, por exemplo, uma mãe que teve uma situação que teve uma mãe que não cuidou muito, que não ofereceu tanto amor e tal. Ou que passou por algo traumático. É possível. Então, Flávia, eu tenho que viver com essa sentença? Com certeza eu vou ser uma mãe ruim? Não, você pode dar um novo significado a essa experiência que foi tão difícil, dolorosa, traumática. E às vezes, né, as mães as pessoas nem têm noção. Nossa, mas de onde que vem esse jeito aqui que eu tô sendo mãe, esse meu comportamento? Às vezes é porque tá lá no inconsciente. E aí quando você se torna mãe, como eu disse, né, vem tudo à tona. Mas é possível ressignificar isso, tá? O que eu posso fazer diferente, então, do que minha mãe fez? Porque a tendência é a gente repetir o padrão, né? Igual a gente tava conversando antes. A tendência é essa, porque é muito mais fácil pra nossa mente reproduzir aquilo que já é conhecido. Fazer o diferente é um esforço muito grande. Mas é possível com a rede de apoio, com a terapia, tendo o seu momento ali com você mesma, lendo livros, assistindo filmes, né, documentários, conversando com outras pessoas. Até tem um livro que eu gosto muito que ele fala, e agora será que eu vou lembrar o nome? Fala, o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. É de uma psicoterapeuta e ela conta alguns casos, se eu não me engano são casos que ela atendeu, que ela viu, assim,
de pessoas que estavam ali com seus filhos e chegavam em determinado momento, eles não gostavam mais de ser pai. Tem uma história que me marcou ali no livro de um pai que, em determinado momento, ele queria fugir de casa. Ele queria largar a esposa, queria largar os filhos. E ele falou, meu Deus, por que eu amo meu filho, eu amo minha esposa? Por que eu tô querendo sair, fugir? Aí ele lembrou que quando ele tinha a idade do filho dele, lá atrás, o pai dele fez isso. E aí você percebe, a pessoa repete sem nem saber por que tá repetindo. Então, acho que a gente tem que renovar mesmo a nossa mente, né? Pra gente não ter os mesmos comportamentos, pra gente não fazer, às vezes, os nossos filhos passarem por situação parecida ou causar alguns sofrimentos nos nossos filhos, né? Em relação àquilo que a gente já viveu. Uhum. E na internet, eu vejo assim, que a gente tem o padrão de mãe que, como é que fala? Romantiza a maternidade e aquelas que odeiam. Então é o que você falou. Não tem como romantizar tudo, mas a gente também não pode falar que a gente odeia tudo, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio. Porque eu falo assim que a maternidade, ela foi transformadora na minha vida. Mãe de primeira viagem, então assim, eu fui uma pessoa que eu achava que só eu tinha responsabilidade, então só eu tinha que cuidar, só eu podia dar banho, só eu podia dar comida. Então eu fui, assim, muito fechada em relação ao meu primeiro filho, né? Então a gente até brinca, assim, em algumas reuniões de família, a gente até, minha sogra, meus cunhados até me tiram um sarro, assim, de mim, sabe? Dão risada, falam, olha lá, a gente não podia fazer nada com ele, porque você não deixava. Então eu vejo, assim, que tem essa diferença também da mãe de primeira viagem, da mãe de 2, da mãe de 3. Então vai mudando, porque eu acho que a gente vai aprendendo a ser mãe, né? Como eu falei, eu falo pro meu filho assim, eu vou errar. Eu já falo pra ele. Eu sei que eu não sou uma mãe perfeita, eu talvez nunca seja, eu vou errar, porque eu não fiz um curso pra ser mãe, eu tô aprendendo todo dia igual você. Você tá aprendendo a ser meu filho e eu tô aprendendo a ser sua mãe. Então eu acho que é muito válido também a gente conversar, né? Ter um diálogo com os nossos filhos, a gente ser sincero, né, com aqueles que já entendem. Não tem como eu ter um diálogo com a pequenininha, que ela ainda tem 1 ano. Mas a partir de uma certa idade, eu acho que eles entendem que eles começam a descobrir as próprias emoções, os próprios sentimentos, e eles começam a entender que a gente também tem as nossas emoções, os nossos sentimentos, os dias bons, os dias que a gente não tá tão bem assim, né? Uma hora que você tá estressado, então eu falo assim, ó, às vezes agora não dá pra conversar, porque eu tô irritada, eu tô estressada, ou às vezes a gente não pode falar naquele momento, agora eu tô vendo uma coisa aqui de trabalho que eu não posso parar. Então assim, tem que ter esse diálogo, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. E o conversar, né, o analisar a situação, o falar, às vezes ajuda a gente a não repetir os comportamentos explosivos, os comportamentos nervosos, de gritos, assim, que às vezes as mães têm, né? Então, assim, eu falo, eu não sou perfeita. Eu não sou aquela mãe que fica ali sentadinha, bonitinho, só sorrindo. Eu chamo atenção 1, 2, 3. Quando eu ver, eu já dei um grito ali, vem aqui, por favor. Então, assim, eu acho que isso ajuda a gente a refletir, né? A olhar, tentar também enxergar com a ótica deles, que são crianças, que são filhos, né? Então, acho que isso é muito válido, é muito importante a gente buscar renovar a nossa mente. Exatamente, Rô, você falou coisas assim, perfeitas, né? Você falou tudo que às vezes a gente coloca ali pros pais, né, em terapia, né? E como deve ser, né? Porque você disse, né? Eu não vou ser uma mãe perfeita. Não, você não vai e não existe, né? Perfeição é muita utopia a gente pensar que nem como mãe, nem no lugar nenhum da nossa vida, né? A gente não vai ser perfeita, mas você vai ser a melhor mãe que você conseguir dentro das condições que você tiver para aquele momento. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E você falou algo muito interessante sobre conversar. A conversa, ela é fundamental e é muito difícil, a sociedade de hoje, né, os pais de hoje, eles já têm uma visão muito mais clara disso, né, de que eu preciso conversar, é importante. A maioria eu vejo, né, alguns ainda têm muita dificuldade com relação a isso, mas lá atrás, né, antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham essa clareza do quanto é importante a gente falar sobre as emoções, a gente sentar e conversar. Parece que a mãe, o pai tem que ser sempre
sempre, um super-herói, ele não sente, ele não fala, ele é perfeito. E não, isso dificulta muito a relação com os filhos também. E isso ajuda, nossa, isso ajuda demais. Com certeza vai ser ótimo isso para os seus filhos, porque daí lá na frente, eles já vão crescer, né, na verdade, aprendendo que eles precisam colocar pra fora, que eles precisam falar o que eles sentem, porque senão depois a gente vê adultos que escondem suas emoções e aí... Reprimidos, né? Reprime, exatamente. E aí acontece um fenômeno no nosso corpo que é a somatização. É quando a mente não dá mais conta de tudo que tá ali, porque a pessoa não fala, tá tudo debaixo do tapete, e aí ela começa a trazer para o nosso corpo. Por isso que às vezes existem doenças, alergias, que você vai em médico e o médico fala, isso aqui não é físico, é emocional. Não, médico, mas eu tô vendo aqui, ó, as feridas, tá tudo aqui, é físico. Não é físico, é emocional, procura um psicólogo. Porque às vezes nada mais são do que emoções reprimidas. Então é importante que os filhos tenham essa noção de que meu pai é gente, minha mãe é gente, eles também têm sentimentos. E muito importante isso que você falou, olha filho, eu não tô bem pra conversar agora, eu tô nervosa, eu tô irritada, eu preciso fazer um negócio aqui, espera um pouquinho a mamãe. Falar, né, aquilo que você tá sentindo pra ele também saber, porque as crianças elas não têm obrigação de adivinhar, né, elas não conseguem entender, ele é muito estímulo também pra elas, tão novinhas, entenderem tudo isso. Sim. Então, perfeito essa você colocação. Falou sobre reprimir as emoções, e uma pessoa que reprime muita emoção, eu acho que são as mães, viu? Porque eu até brinco que tem uma frase que se fala assim, que quando nasce a mãe já nasce a culpa, né? Uhum. Porque a gente começa a se comparar com outras mães, porque eu amamentei, porque eu não amamentei. Não, começa lá no parto, né? Porque meu parto foi normal, meu parto foi cesárea. E aí tem a briga normal versus cesárea, que parece que nunca vai acabar essa briga. Ou então amamentar versus fórmula. Meu Deus, e aí começa a comparação. Aí aqui fez cesárea, se sente culpada por não ter conseguido ter um parto normal, a mãe que deu fórmula se sente culpada por não ter conseguido amamentar o filho. Então, a culpa, ela já tá presente desde o nascimento da criança. E isso só vai aumentando, né? Porque aí vai o desenvolvimento infantil, enfim, todas as limitações, as regras, porque eu faço de um jeito, porque eu faço de outro, porque eu preciso voltar a trabalhar, minha licença maternidade vai acabar e agora eu volto a trabalhar ou eu fico em casa. E a questão do, se eu trabalhar, eu vou tá delegando os cuidados do meu filho pequeno para alguém, mas se eu ficar em casa, eu não vou contribuir com a renda. Então, acho que a cabeça da mãe, né, as emoções, elas estão sempre ali reprimidas. Eu acho que a mãe, ela tem uma carga mental, né? Uhum. Que muito se fala hoje sobre essa carga mental materna, mas que ela existe, ela é real. E a culpa, ela fica ali. Porque eu fiz desse jeito, eu não deveria ter feito assim. Uhum. Então, nós mães, aí começa, né, as quedas de cabelo. Uhum. E aí por aí vai. Mas é isso mesmo, né, Rô? Essa frase, ela é muito comum, né? Eu até, às vezes, começo alguns atendimentos com os pais, porque a gente vai lá, atende a criança e de tempo em tempo a gente faz uma devolutiva com os pais pra falar como tá indo o processo terapêutico e tal. Eu inicio o atendimento já falando que o atendimento, né, não é pra trazer culpa pra aquela mãe. Porque, às vezes, a mãe traz pra terapia e fica morrendo de medo do que a psicóloga vai dar de devolutiva, né? E é um papel difícil pra gente também, porque a gente não quer colocar mais peso nessa mãe que já tá ali com muita coisa na cabeça. Então, eu já começo falando, eu sei que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas aqui não é lugar de culpa, né? A gente precisa conversar pra ajustar, pra vocês dois terem uma relação legal, uma relação bacana. Então, da onde que vem essa culpa também, né, Rô? É muito dessa sociedade que traz que a mãe precisa viver pro filho. A mãe não pode se cuidar, a mãe não pode ter o seu tempo com seu marido, ter o seu tempo com as suas amigas, a mãe não pode. A partir do momento que ela se tornou mãe, ela tem que viver para aquele filho. E isso é muito pesado, isso não é real, por isso que vem tanta culpa quando a mãe começa a olhar para ela. Ela até para, né, de olhar para ela em certo momento, porque, não, eu preciso viver pro meu filho, porque eu só vou estar feliz se
meu filho estiver feliz. E também é uma responsabilidade muito grande colocar nessa criança que ela é a responsável pela felicidade dessa mãe. Então fica ali os dois sofrendo sem perceber. A mãe que precisa ser tudo pro filho, o filho que precisa ser tudo pra mãe, porque se ele não estiver bem, a mãe não tá. Então é desse lugar que vem essa culpa. E a gente precisa ir desconstruindo isso. Eu acho que hoje já tá um pouco mais desconstruído, mas é um exercício assim diário de anos e anos de entender que eu preciso estar bem, eu não sou 100% pro meu filho, eu também sou uma pessoa, e isso não vai te tornar menos mãe. Pelo contrário, vai te ajudar a viver de uma forma mais leve. Claro que em alguns momentos vão vir os pensamentos, vão vir os receios, os medos, né? A gente não tá falando que isso não vai existir, porque é inevitável, são as nossas emoções, a gente é humano, mas é saber como lidar com isso. As mães podem começar a questionar alguns pensamentos, sabe? Às vezes pode vir um pensamento, mas agora eu vou fazer tal coisa que pra mim, nossa, mas meu filho, o que as pessoas vão pensar? Não sei o quê. Então, questionar esses pensamentos, ao invés de acreditar, de fato, falar, realmente, eu sou uma mãe péssima. Não, o que me prova que eu sou uma mãe ruim? O que eu faço pro meu filho? Eu faço isso, faço aquilo, faço tal coisa. E o que eu faço pra mim? Aí você vai começar a perceber que, peraí, eu tô fazendo muito mais pro meu filho do que pra mim. A balança tá desigual. Exatamente. Então é trazer essa leveza mesmo e menos culpa. E, né, Rô, vai ter sempre alguém pra falar. Isso a gente sendo mãe ou não sendo mãe. Sempre vai ter alguém pra falar. E a gente precisa silenciar essas vozes externas, porque senão a gente vive em função do outro. E não é o outro que tem que ser o centro da nossa vida, né? Somos nós mesmos, mas em algum momento a gente inverte isso, né? E a gente precisa reinverter. E a culpa, acho que ela pode ser dividida, né? Quando a mãe, ela tem ali uma rede de apoio, quando ela tem um pai que é participativo, né? Quando ela consegue dividir ali com o seu parceiro as dificuldades, os próprios pensamentos, né? Porque como a gente reprime muito, eu acho que é importante a gente ter alguém com quem a gente possa conversar, desabafar ali no nosso dia a dia, né? Então, eu sempre usei o meu marido de psicólogo. Tá certo, né? E ele ficava lá, a casa acalmava, todo mundo dormia, e eu começava, olha, aconteceu isso, eu fui assim, eu fui assado. E aí, eu acho que a culpa, ela pode ser dividida, é melhor uma culpa dividida, né? Com certeza, né? A mãe solo, eu imagino que ela sofre muito mais, porque ela não tem ali, ela talvez tenha, né? Uma rede de apoio no sentido assim, da mãe, de uma amiga, sim, de irmãos, né? Mas o dia a dia ali, né? É diferente de você ter alguém ali, né? Então, claro que o seu marido tá ali pra isso mesmo, né? Ele não vai ter todas as mudanças que você teve, ele vai sofrer ali algumas questões também, mas não vai ser igual, não tem como ser igual, né? E acho que pro homem entra mais a questão da responsabilidade e do financeiro. Eu acho que o homem é mais pega nisso, com certeza, né? Dele ter que trazer a provisão pra casa, né? Pega muito nisso, e como ele é mais racional, né? O homem normalmente, ele vai mais ali no mecânico, ele talvez não consiga entender tanto todas essas mudanças que a mulher vive, mudança hormonal, mudança emocional, mudança física. Talvez ele fique ali dentro dele perguntando, nossa, mas o que tá acontecendo? E o que é tudo isso que eu não tô sentindo, né? E eu lembro até agora, você falando isso, eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, eu tava no período ali de puerpério, e aí eu falei até um dia pro meu marido, por favor, fique aqui só hoje, eu trabalho no seu lugar. E aí eu sentava na cama e eu chorava, eu falava assim, eu só queria sair daqui, mas eu, bebezinho tão pequenininho aqui no colo, né, eu falava assim, o que eu fiz, meu Deus? Como que eu vou cuidar dessa criança? E eu lembro de eu chorar, e assim, meu marido, ele foi super minha rede de apoio. Que bom, Rô, que bom que você teve isso, e que bom que ele soube acolher, né, de uma certa forma, porque, claro, o homem também, ele não vai ter todas as respostas, mas só dele tá ali, né, isso fica uma dica também, né, pros papais, pros homens, que ele não precisa saber de tudo, ele só precisa acolher, ele só precisa estar ali, não criticar, não julgar, porque tem muitos homens, muitas pessoas, né, no geral, que ficam criticando, julgando. Não é momento de julgamento e nem de crítica, né, e quando você fala que sentiu isso, Rô, foi bem no comecinho, logo que ele tinha nascido? Bem no puerpério mesmo, assim, nas primeiras 2 semanas, acho, ali. É o baby blues, né? Quando você vem pra casa e você se vê ali, mesmo que assim, você tenha a rede de apoio, é você e o bebê, né?
Então, eu acho que em questão hormonal mesmo, né? Eu até vi uma pesquisa que fala que a mulher, ela demora, acho que 2 anos, o corpo, o cérebro mesmo da mulher ainda demora 2 anos pra voltar ao normal, entre aspas, depois de gerar ali, depois do bebê, né? Então foi bem ali mesmo, foi bem no Baby Blues. E você relatou exatamente o que acontece no Baby Blues, porque já vi mães que relataram assim também, o que eu fiz, o que eu vou fazer agora com esse bebê que tá sobre a minha responsabilidade, então é exatamente isso, e é super natural, né, Rô? Acho que é importante a gente trazer também pras pessoas o quanto isso é natural, normal, né, o Baby Blues ele vai ali até 2 semanas, 15 dias, no máximo 20 dias, depois que passa disso, aí já é uma depressão pós-parto, né, que aí precisa realmente de um cuidado mais especial, mas os sintomas, inclusive, eles são muito parecidos, o que muda é a intensidade deles. Então, no Baby Blues, é isso que você falou. Só que de uma forma não tão que te desestabilize 100% a ponto de você não conseguir voltar. E na depressão pós-parto, é algo mais... A mulher, ela começa a pensar em fazer mal pra si mesma e pro bebê, né? Não sei se você já viu relatos de mulheres que falam, eu queria tacar esse bebê, ele tava chorando tanto, queria tacar ele pela janela. Sim. Então, é alguma coisa mais intensa, né? Mas então, tem diferença, né? Tem diferença, né? E a depressão pós-parto, ela é um transtorno mesmo, né? E normalmente, eu acho que é importante a gente falar que quem já teve depressão antes, né, já teve alguma condição de saúde mental, seja um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, essa pessoa, ela vai ter mais probabilidade de ter uma depressão pós-parto. Não é uma regra, claro, mas é uma probabilidade maior. Mas acontece de tudo, né? Inclusive tem gente que nunca teve depressão e vem a ter uma depressão pós-parto, né? Mas normalmente as estatísticas mostram que isso acontece e é importante, né, para as mães, principalmente de primeira viagem, saberem que o Baby Blues, essas 2 semaninhas, é normal. É normal você não saber o que tá fazendo, você não saber como vai ser depois, você chorar, você surtar. É normal. O que deixa de ser normal é a intensidade e depois que passa dessas 2 semanas. Então é importante, assim, igual você falou, pra mulher que já teve uma depressão, que já desenvolveu algum transtorno, é importante, eu acho, ela procurar o auxílio, né, com psicólogo, com terapia, já na gravidez, né? Porque vai ser mais uma mudança ali, algo que vai desestabilizar ela novamente. Então, eu acho que é importante, já fica uma dica aí, né, para as mães que vão ser mamães aí, que estão grávidas, que já tiveram algum tipo de dificuldade assim, já procurem terapia, porque faz a diferença mesmo, né? Faz, isso mesmo, Rô. Eu até tenho uma paciente que ela é casada, tá, mas ela nem sabe quando que ela vai ter filho, ela só sabe que um dia ela quer ter. Mas ela fala assim pra mim nas sessões, Flávia, eu tô me cuidando porque eu sei que um dia eu vou querer ter filho e eu não quero trazer pro meu filho tudo que eu vivi em casa com meus pais, né? Eu quero ser uma mãe diferente, então por isso que eu já tô me cuidando. E ela nunca teve, assim, uma questão mais séria, né, de um transtorno e tal, mas pra quem tem, né, pra quem já teve algum transtorno, é importante ter esse cuidado mais especializado, né, porque é muita mudança, é uma avalanche, né, de mudanças. Então, se tem, né, se tá disponível, e assim, né, às vezes as pessoas pensam, não tenho dinheiro e tal, tem tanto recurso gratuito hoje na internet, né, claro, não vai ser uma terapia exatamente, né, mas a gente tem essa facilidade hoje da internet, né, seja ouvindo seu podcast, seja pesquisando alguma coisa ali no YouTube, enfim, tem muito, lendo livros, né, por exemplo, esse livro que eu citei, então tem ferramentas pra gente usar. A gente precisa também querer ter esse autocuidado, né? Exatamente, né? E é uma forma também de se cuidar, esse autocuidado, né? Esses dias eu saí com uma amiga minha que já é mãe, ela tem 3 filhos não, tem um filho de 3 anos. E aí ela até se emocionou, assim, a gente conversando, porque ela falou que a psicóloga dela falou que ela precisava se reencontrar como a pessoa que ela era antes. Porque depois que ela se tornou mãe, aquilo que a gente tava falando, né? Foi tudo pro filho. E aí ela esqueceu dela e a psicóloga dela falou, sai com alguma amiga, sai com alguém, faz alguma coisa. E ela falou, nossa amiga, obrigada por ter me dado o privilégio de conseguir sair hoje com você e a gente falar sobre qualquer outra coisa que não seja filhos, porque é só isso que eu falo. Então isso curou algo dentro de mim. Então é uma forma de se cuidar também. Você
sair, você ver outras pessoas, você falar qualquer coisa que não seja sobre maternidade. E é real isso. Essa pesquisa que eu citei, né, que fala que a mulher demora 2 anos para voltar, o funcionamento mesmo cerebral, enfim, eu vi que uma área do nosso cérebro, não sei se você já viu sobre essa pesquisa, se você pode falar sobre isso, mas eu vi que uma área do nosso cérebro, sua amiga citou que ela só fala sobre filhos, só pensa nisso, só fala sobre isso, mas eu vi que uma área do nosso cérebro, ela, tipo, meio que apaga para que esse lado mãe aconteça. Então eu acho que o nosso corpo ele foi criado com tanta perfeição, né? E a mulher ela foi feita para isso. Então quando isso acontece, o funcionamento do nosso próprio corpo já vou apagar essa luz para acender aquela, para que ela vai precisar viver aquilo ali agora. Mas chega um momento que as duas luzes têm que ficar acesas. Exato. É verdade, Rô. Então eu acho que o sistema entra em pane. É exatamente isso, né? Olha como Deus é perfeito, né? Como ele faz tudo perfeitamente. Existem estudos que comprovam, e isso não só para as mães, né? Mas para todos nós, no geral. Quando nós temos a fé em algo maior, quando a gente acredita que algo maior rege esse mundo, né? E no nosso caso, né? Nós somos cristãs, ali evangélicas, então a gente acredita que é Deus. Quando a gente tem essa fé em algo maior, a nossa qualidade de vida é muito melhor do que aquelas pessoas que não acreditam em nada. Porque a gente é muito finito, nós somos muito pequenos diante desse mundo todo. E aí quando a gente sabe que tem alguém maior regendo isso tudo, a gente consegue descansar um pouco mais. E para as mães, eu imagino que deve ser muito diferente. As mães que têm uma fé, que acreditam em algo maior, e as mães que não. Porque é como se tudo dependesse delas. E quando as mães sabem que tem alguém maior cuidando daquilo que elas não conseguem cuidar, elas conseguem descansar, né? Sabendo que tem um Deus que tá cuidando ainda que ela não consiga cuidar 100%. Acho que isso ajuda a diminuir um pouco a culpa, né? Realmente ajuda muito. Ajuda, se não 100%, ali 90%, é isso que ajuda. Porque a gente costuma falar assim que a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Então a gente vai olhar lá, o que eu posso fazer? E a gente receber a direção de Deus, né? Para aquilo que a gente tem que fazer, qual o propósito da nossa vida, já é uma coisa intensa. Agora a gente tem que buscar, né, em Deus, para dar direção para uma outra pessoa que você gerou é mais intenso ainda. E eu falo assim até no sentido de cuidado, né? Porque eu acho que a fé em Deus, ela nos leva a ter mais confiança e mais leveza no sentido de assim, é uma oração que eu faço para Deus. Que Ele possa olhar os meus filhos aonde eu não consigo, né? Então, nossa, tem mães que têm dificuldades com depressão, síndrome do pânico, que tem a dificuldade até de mandar o seu filho para a escola. E eu não falo que isso seja falta de fé, ou não é esse o ponto aqui, mas que a gente pode desenvolver mais confiança, né? Mais esperança em poder mandar o nosso filho para a escola, ou poder deixar ele brincar com um amigo, né? Claro que cuidando, né? Causas, né? Mas mandar o seu filho pra escola, deixar com alguém ou fazer um passeio, porque a gente sabe que tem um Deus ali que tá ali cuidando, né, dos nossos filhos. A gente às vezes quer ser mãe coruja, né? A síndrome da mãe que quer colocar todos os pintinhos embaixo das asas. Sim. E não é em todos os momentos, né? Não são em todos os momentos que nós vamos conseguir fazer isso. É o que eu comentei. Em até certo limite, eu fiz isso com o meu filho, com o meu primeiro filho, né? Mas, quando ele foi crescendo, eu vi que não ia ser possível manter assim. Então, hoje ele fala, eu posso ir no aniversário do meu amigo? Aí, deixa eu ver, vou conhecer a mãe do amigo, conheço o pai do amigo, sei como é o lugar que você vai. Beleza, pode ir. Deus, cuida dele, porque eu não tô lá, né? E tem toda aquela conversa antes de sair de casa. Mas realmente, a fé é algo que
nos ajuda aí, muito, muito mesmo. Exatamente, Rô. E é importante você falar sobre isso também, porque isso traz prejuízos até para a vida da criança depois, né? Que bom que você conseguiu perceber isso, né? E é aos pouquinhos, né? Não dá pra cobrar. Eu não gosto de nenhuma cobrança em lugar nenhum, né? Em área nenhuma da nossa vida. Mas eu acho que, principalmente na maternidade, que já tem um turbilhão, a cobrança, ela é muito ruim. E acaba sendo ruim pro filho também, todo esse cuidado extremo, né? Essa bolha, né? Isso, essa bolha, porque aí ele não vai desenvolver autonomia, ele não vai desenvolver autoestima, parece que não tem nada a ver, né? Mas quando a mãe não confia no filho, pra deixar ele sair, eu entendo que não é uma confiança no filho, é uma confiança no mundo, uma falta de confiança no mundo, nas situações, Sim. né? Mas isso, a criança que não tem muito discernimento ainda, isso traz pra ela como se minha mãe não confia em mim, minha mãe não me acha capaz, e aí isso vai mexendo na autoestima, e aí lá na hora dele buscar um emprego, dele fazer um trabalho na escola, ele vai achar que ele não é capaz. Então coisas tão pequenininhas influenciam na nossa mente de um jeito assim, bizarro, né? Então, é importante dar essa autonomia, isso vai fazer com que ele se sinta autoconfiante, vai fazer com que ele tenha segurança em si mesmo, né? E a gente até pode trazer mesmo Deus para tudo isso, né? Porque Deus, ele vai chegar nos lugares que a gente não chega, né? Isso eu também aprendi muito em casa, né? Eu sou a mais velha de uma família de 4 irmãos, né? Eu sou a mais velha. E meus pais sempre criaram a gente ali dentro da igreja e sempre com muita leveza. Então, assim, você pensa, uma mãe de 4 filhos, como que dá conta? Ela também fala que ela não sabe, que é só Deus mesmo. Mas a minha mãe sempre trouxe, assim, pra gente de uma forma muito leve. Acho que é até por isso que eu não tenho, assim, medo de quando eu for mãe, de quando eu for me tornar, porque eu vejo algumas amigas minhas muito receosas, assim, né? E eu entendo que vai vir, né? Eu também não sou, né? Olha, querendo orar, não vou ter medo de nada. Mas quando a gente tem essa base em casa, um pouco mais sólida, né? Isso se torna mais leve depois lá na frente, né? Então eu lembro, minha mãe fala assim, eu com você tava com 5 meses, a gente tava lá na praia, com 2, 3 meses a gente tava lá na praia. Não teve isso aí não, é bom que você criou anticorpos, sabe? Então é assim que a gente precisa tentar olhar. Claro, isso não é uma cobrança, né? Mas é um alerta, uma dica, assim. Leve a maternidade com mais leveza, porque ela já é pesada demais. É isso que você falou também, é legal, né? Com 5 meses a gente já tava na praia. Meu Deus, como isso é importante sair de casa, né? Depois que você tem um bebê, vem ali as restrições. Claro que antigamente não tinha, né? Tantos vírus respiratórios como tem hoje, não existia a pandemia que a gente passou. Enfim, hoje eu entendo que tem um pouco mais de insegurança, mas sair de casa pra tomar um solzinho, né, na rua, dar uma voltinha de carrinho, ver gente passando ali, isso faz toda a diferença. Faz muita diferença, porque eu sei que eu esperava assim todo dia, finalzinho da tarde, vamos dar uma volta de carrinho aqui, nem que seja no quarteirão, mas vamos sair um pouquinho. Então isso faz muita diferença pra saúde mental, né? Faz Ficar mesmo, presa ali dentro de uma casa 24 horas, cuidando da criança. Já é difícil, a gente precisa tomar um ar, respirar às vezes, né? Exatamente. Acho que a gente tem que ter... Se não é possível fazer isso sozinha, né? Vou sair, tomar um café com uma amiga. Se ainda não é possível fazer isso sozinha, tentar encontrar um modo de fazer isso com o seu próprio filho mesmo, sabe? Porque... eu mesma sou uma pessoa que eu falo, onde eu vou, eu levo meus filhos comigo. Eu não tenho essa limitação de não vou em tal lugar porque eu tenho filho. Então, assim, aonde a gente vai todo mundo. A gente brinca que até pra ir na padaria comprar pão, entra todo mundo dentro do carro e vai buscar o pão. E é verdade. Eu vou no mercado. Vai todo mundo. Tem hora que eu até preciso falar, não, olha aqui, hoje eu tô indo ali buscar a mistura do almoço e eu vou sozinha. Não posso ir com você? Então a gente brinca assim, mas o filho, eu acho que ele não... tem alguns momentos que sim, mas generalizando assim no contexto, não vai te gerar uma limitação. Eu vejo assim famílias que, igual você falou, fui pra praia bebezinha, famílias que fazem até mochilão com a criança, vai viajar, tá lá no meio do mar, e vai passear. Então eu acho que
Muitas vezes a gente coloca as limitações, né? Eu não vou fazer isso, porque até eu sair daqui, eu já vou estar cansada, eu vou ter que arrumar as coisas, e a criança vai dar trabalho, mas aí quando você foi, você viu que era bom. Então a limitação, ela tá na gente, né? O meu filho nasceu, agora... Não é isso. A gente consegue fazer as coisas, né? Aonde a gente vai, a gente leva as crianças junto e vai chegar uma época que a criança vai dormir em qualquer lugar e tá tudo certo. Põe lá o sofazinho, deita lá e dorme. Então, a gente sair, a gente fazer as coisas que a gente gosta é muito importante. Isso mesmo, Rô, exatamente, né? Não tem aquela coisa toda de, precisa estar desse jeitinho, por exemplo, né, pra dormir. Precisa... Não, é melhor que durma no barulho, mas já aprenda ali como que é dormir no barulho. Eu e meus irmãos que crescemos na igreja, né? Então a gente, e daí que tá pequenininho, que tá novinho, vamos pra igreja, vai dormir ali no meio do louvor. E até tem uma amiga minha que ela tem 2 filhinhas, né, e uma é mais nova, e ela fala assim, nossa, dá o louvor, a minha filha dorme, porque ela já tá acostumada ali com aquele ambiente. É bom, a criança vai se acostumando e aí não vai. Isso gera uma saúde mental, uma leveza até pros próprios pais, pra própria mãe. Aí não precisa ficar pensando certinho, nossa, como que ela vai dormir aqui nesse barulho? Não, tranquilo, continua a sua vida normal, né? Claro, vão ter algumas mudanças, sim. Mas é o filho que se adapta à rotina dos pais, não os pais que se adaptam ao filho. A gente não pode ficar engessado, né, nessa questão. A rotina é importante? É importante você ter ali os horários, né, pra criança, enfim, até pro próprio desenvolvimento deles é muito importante. Mas acho que a gente não pode ficar neurótica, bitolada naquilo, né? Não, deu 7 horas, apaga todas as luzes, ninguém fala mais. Eu já fui assim. Meu marido chegava do trabalho e ele queria assistir televisão. E eu falava assim, impossível. Essa hora você não assiste mais TV. Se quiser, assiste no mudo. Então, assim, eu já fui essa mãe. Então, eu sei o quanto é importante a gente aprender a não ser assim, né? Então, se eu posso falar algo para as mães, é isso. Viver com mais leveza, é o que você falou. A leveza, acho que é a chave de tudo. E que bom, né, Rô? Assim, também a gente não tem que ter vergonha, né, do que... As mães não têm que ter vergonha do que elas fizeram errado, né? Não, são as experiências, ninguém nasce sabendo ser mãe, então você vai aprender. Da mesma forma que eu fiz errado, eu tenho certeza que várias mães também fizeram e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Isso, e é interessante esse assunto também, Rô, porque inclusive os filhos, né, as mães que têm esse hábito de levar com mais leveza, de caiu o negócio do chão, e às vezes acontece, né, a filha põe ali a mão no chão, põe na boca, cai alguma coisa, pega. É vitamina S. Isso, sabe? Vai criando anticorpos e... até o que eu ia dizer é que as crianças que têm essa vida mais leve assim, crescem tendo mais qualidade de vida, crescem entendendo isso também, né, Rô? Previne até a ansiedade, porque tem pessoas que são muito ansiosas também, é difícil não ser ansioso nesse mundo que a gente vive, né, tão rápido tudo, mas tem pessoas que são muito ansiosas e querem controlar tudo, né, e aí isso acaba sendo passado pro filho, e aí o filho vai tendo dificuldade na vida dele, no dia a dia mesmo, então isso traz uma pior qualidade de vida. Então, quando a criança ela tem espaço assim pra ser ela mesma, pra pegar um negócio do chão e comer às vezes que acontece, pra, enfim, eu tenho até uma prima minha que ela comeu minhoca, sabe, quando era criança. Chegou lá, minha tia chegou no quintal, o que você tá fazendo? Eu tô comendo macarrão. Era minhoca. E hoje a gente zoa com isso e tal. Ela não morreu porque comeu uma minhoca. Claro, minha tia não ia deixar ela comer minhoca todo dia, foi uma situação ali. Mas sabe, isso vai fazendo com que a criança ela consiga se expressar, sabe, ser ela mesma. Enfim, claro que tem que ter os limites, tem que ter as regras, mas controlar tudo é impossível. A gente sofre demais tentando controlar tudo. Não sendo mãe já é sofrido, sendo mãe então, meu Deus, eu acho que os filhos eles vêm pra mostrar que na verdade ninguém tem controle de nada mesmo. Agora, Flá, conta um pouquinho pra gente, como que é a sua vivência, assim, né, nos atendimentos, dos seus pacientes? Você vê, assim, a necessidade, assim, das mães, como que você trabalha, assim, com elas? Conta pra gente um pouquinho. Sempre chegam, né, algumas, as mães querendo, né, atendimento pros filhos, e o que eu busco sempre olhar, né, Rô,
nem sempre aquilo que a gente falou no começo, né? A questão, o problema, eu não gosto muito de usar esse termo, porque ninguém é problema ali, né? O filho não é. A situação nem vem muito do próprio filho, mas da mãe, né? Então, a minha vontade é de falar pra todas, né? Quem precisa de terapia é você. Vamos fazer uma terapia você também. Eu vou te indicar, tá? Eu cuido do seu filho, mas você também faz uma terapia, por favor. Porque é muito importante. É claro que tem filhos, né? Que já desenvolvem ali algum transtorno, né? De ansiedade, ou tem alguma coisinha ali que precisa ajustar. Mas não adianta nada eu ter ali, normalmente a terapia é feita uma vez por semana, durante 50 minutos, 1 hora, né? Com os pacientes. Mas não adianta nada eu ficar ali 1 hora com aquela criança, se a hora que ela chega em casa, o comportamento é totalmente diferente do que eu ensinei. Então é importante a gente fazer uma psicoeducação, que a gente fala, com os pais, de mostrar, pais, é isso que eu tô trabalhando aqui em sessão com ele, mas eu preciso que você também trabalhe isso em casa, eu preciso que você também repare na sua forma de falar, na sua forma de agir, porque o filho, ele não vai fazer o que o pai fala, ele vai fazer o que o pai ou a mãe faz, né? Eles seguem um exemplo. Então, é importante que tenha esse alinhamento. Eu costumo dizer que a terapia com crianças, né? Com adolescentes, que seja, ela só vai dar certo se tiver em consonância ali com os pais. É só assim, porque se os pais... Tem pais que às vezes acontece bastante, na verdade, traz os filhos, tipo, psicóloga, faz milagre aí. E eu não faço milagre, ele fica 1 hora comigo 1 vez por semana. Ele vive em casa, não tem como, né? Então, é importante que os pais tenham essa parceria com a terapia pra dar certo, né? E até lembrei de uma coisa agora, Rô, que a gente tava falando sobre mães, né? Às vezes muito controladoras, como você já foi em algum momento, né? Ficar preocupada ali. E eu trabalho muito isso em terapia também, é o que mais chega, os filhos que até desenvolvem um transtorno que se chama ansiedade de separação, que fica tão grudada, causa tanto uma dependência ali do filho com a mãe, com os pais, que depois, quando precisa ir pra escolinha, fazer, né, viver a vida, não consegue, porque aí começa a dar essa ansiedade de separação. Ai, e se minha mãe não vier me buscar? E se minha mãe me esquecer? E se minha mãe me abandonar? Quando, na verdade, não, né, a mãe precisa ter o tempo dela, o filho, o dele. Então, na pandemia aconteceu muito isso, que os filhos ficaram o tempo todo com os pais, né, a maioria. E aí, depois que foi voltando, a criança desenvolveu, opa, peraí, eu não sei viver sem minha mãe. Então, a gente trabalha bastante isso em terapia também, questão de comportamento, das emoções que você falou, né, quanto isso é importante. Nossa, isso é muito importante, falar sobre o que sente, falar o que tá pensando, o que tá sentindo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. E eu acho um privilégio, assim, as crianças terem já essa oportunidade desde a infância, porque... a gente mesmo, por exemplo, eu não tive, eu tinha muita vontade de fazer terapia quando eu tinha lá por uns 12 anos e tal, só que eu achava que meus pais iam pensar que eu tava com um problemão, sabe, porque era aquela coisa de psicóloga pra louco, e não que meus pais já tenham falado isso, não, em momento nenhum, mas é algo que tá, inclusive, até hoje, né, na sociedade, ainda tem esse estigma, terapia é pra louco. Eu costumo dizer que, na verdade, é pros corajosos, porque exige muita coragem a gente falar sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então, eu acho que é um privilégio muito grande os filhos terem essa oportunidade. Acesso, né? Isso, vai gerar tão menos traumas lá na frente, né? Vão ser talvez pais que não vão precisar fazer uma terapia para ter filho, já estão fazendo desde já. Fazendo agora. Exatamente. É muito legal isso. Nossa. E como as mamães que estão assistindo a gente podem entrar em contato com você, Flá, pra marcar terapia, seja pra elas ou pros filhos? Conta um pouquinho pra gente. Elas podem entrar em contato através do meu Instagram, que é @flafantonelli, com 2 L's e I no final. Eu atendo online e presencial na cidade de Campinas, né? Online eu atendo todo lugar do mundo, né? Tenho até alguns pacientes de fora do país, porque online hoje é muito mais acessível, né? E aí, presencial, eu atendo aqui em Campinas, né? No centro, próximo à maternidade. E aí, a gente vai entrando em contato comigo, a gente vai conversar, entender quais são as reais necessidades, o que a gente precisa trabalhar. Eu costumo dizer que a terapia ela é um processo de médio a longo prazo, porque às vezes o paciente chega com uma demanda
por exemplo, a questão de ser mãe. Nossa, e aí a gente vai... Essa é só a pontinha do iceberg. A gente vai vendo que tem muita coisa lá embaixo. Então, por isso que costuma ser um processo longo, né? Tem gente que chega me perguntando, quantas sessões eu preciso? Não sei, eu tô te conhecendo agora, né? Eu preciso entender um pouco mais da sua história. Então, assim, e quem faz terapia vai percebendo. Até no começo pode achar que é muita coisa, tipo, como assim ela não sabe quantas sessões? Mas a própria pessoa vai percebendo, não, eu tenho realmente muita coisa pra tratar. E eu até gosto de uma frase, né, Rô, que fala assim, que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, tudo que a gente vive lá na nossa infância é conteúdo para nossa vida inteira. Nós só somos esses adultos hoje porque na infância a gente viveu algumas coisas. Então, é importante que a gente cuide disso, né? Desde a infância. Mas quem não fez terapia desde a infância, que nem eu mesma não fiz, não tem problema, nunca é tarde para começar. Tem a oportunidade de fazer agora. Isso, exatamente, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Ai, que legal. Eu amei o nosso bate-papo. Eu também. Amei a nossa conversa, os assuntos que a gente abordou aqui. Eu queria te agradecer por participar aqui com a gente hoje. Foi realmente um prazer para nós e acredito que o conteúdo que a gente trouxe aqui vai ajudar muitas mães, muitas famílias, né? Então, muito obrigada, Flá, muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu amei o convite e desejo muito sucesso para esse podcast. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.